a gravação para poder depois disponibilizar no meu site, no meu canal no YouTube. E aí eu disponibilizo para você também, né, se você quiser divulgar. Perfeito, tá bom? Perfeito. Então, pessoal, a professora, repetindo, né, a professora Juliana Alencar, ela aceitou generosamente estar conosco agora para apresentar sobre revitalização de rios urbanos, que é uma das especialidades dela. E, como nós dissemos anteriormente, deu um probleminha tecnológico, então eu vou iniciar a apresentação, mas antes eu gostaria de passar a palavra para ela, caso ela queira se apresentar melhor ou, né, fazer algum comentário. Juliana, a palavra é sua. Tá ok, Cris. Enquanto isso, acho que você pode ir projetando material aí e a gente vai se alinhando para ir passando os slides. Bom, pessoal, bom dia, né? Eu agradeço o convite da Cristiane aí para participar, né, da disciplina, contribuir um pouco com todo o material que eu tenho acumulado ao longo dos últimos anos de pesquisa nessa temática e também de atuação técnica, né, também, né, com temas correlatos e programas de revitalização de rios. Então, a revitalização de rios é um tema que me encanta há muito tempo, principalmente porque ele é um tema muito amplo e multidisciplinar, né, envolve muitas cadeiras e sempre que a gente está atuando no sentido de, né, definir escopos e soluções nessa área, sempre é necessário que a gente tenha, né, profissionais de diversos setores e diversas áreas do conhecimento. Então, é um tema muito apaixonante, porque eu tenho muito esse perfil, né, de sempre estar buscando conhecimento em áreas muito diversificadas, né, até refletindo um pouco minha formação, né, que vim inicialmente da engenharia, passei pela biologia e depois, por fim, né, tive uma última formação com um pós-doutorado na arquitetura, já refletindo, né, esse anseio que eu tenho de tentar, né, conhecer um pouquinho de cada coisa, porque no fim, quando a gente vai fazer tratamento de rios, vai propor medidas, né, na bacia hidrográfica, é inevitável a gente passar por muitas áreas do conhecimento. Então, espero que vocês aproveitem essa apresentação e aí fico à disposição para ir respondendo dúvidas ao longo da palestra e também depois, né, a gente pode abrir um bate-papo também, ou fico à disposição também para que vocês entrem em contato comigo por e-mail, etc. Tá bom? Então, vou começar, tá, Cris? Tá ok. Então, você pode passar o primeiro slide. Então, tá ok. Eu gosto muito, né, dessa frase, que foi uma frase que eu fui aperfeiçoando ao longo do tempo, né? E já nem sei mais de onde eu busquei esse referencial teórico para moldar ela, mas ela diz muito, né, sobre o que tratar um rio, revitalizar um rio, ou o que seja, né? Né, o curso d'água, ele é sempre um reflexo dos processos que acontecem na bacia hidrográfica, né? E não à toa que é a bacia hidrográfica a unidade de gestão, né, que isso vem lá do Código de Águas e tudo mais. Mas quando a gente pensa, né, em revitalizar rios, isso vem muito de forma, né, muito, muito intensa, porque a gente não tem como revitalizar um rio, a gente não tem como fazer qualquer tratamento no rio sem a gente pensar na bacia hidrográfica como um todo, porque ele, na verdade, é só um reflexo do que está acontecendo ali no uso do solo, né, nas cargas poluentes que estão sendo geradas e afins. Então, né, trazendo já essa referência, né, da Lei das Águas, a gente não tem como pensar o rio sem pensar na bacia hidrográfica, né? Então, todo o raciocínio que eu vou trazer para vocês, né, ao longo dos slides, está muito pautado nisso, né, de que para a gente recuperar o rio, revitalizar o rio, não é só ir lá fazer um tratamento no canal e plantar árvores ao longo das margens, não é só isso, é muito além, né? A gente precisa ter o olhar sobre a bacia hidrográfica. Pode passar, Cris. Então, a gente tem, né, um olhar, quando a gente pensa na bacia hidrográfica, a gente por si só, né, volta por favor, Cris. A gente tem, né, toda uma questão, né, já natural. Então, a gente tem diferentes rios em função das próprias características naturais das bacias hidrográficas, né? Então, nem todo rio, mesmo que a bacia hidrográfica esteja em estado natural, a gente vai ter naturalmente rios diferentes, porque,
né, a gente tem condições geológicas e topográficas e de clima, de relevo, de vegetação muito distintas, né, de uma bacia para outra. Então, a gente tem, né, diferenciações, né, nesse processo que são naturais, e a gente vai ver alguns exemplos agora adiante. Pode passar, Cris. Então, né, se a gente olhar para o nosso território, né, nós estamos inseridos num contexto, né, de um país, né, de dimensões aí, né, gigantescas, e isso faz com que ele tenha uma heterogeneidade muito grande ao longo do seu território, né? Então, essa imagem mostra, né, um pouco a divisão ali, né, das nossas principais bacias, né? Então, a gente vê, né, a bacia amazônica, do Paraguai, do Paraná, etc. Então, cada uma dessas, né, macrobacias no nosso território, ela já por si só tem características muito distintas, né? Pode passar, Cris. Então, né, se a gente olhar, por exemplo, a bacia amazônica, pode passar, ela, né, tem essa característica toda, né, dessa grande magnitude, né, que é o Rio Amazonas e todos os seus afluentes e todas essas características muito típicas, né, associadas ao pulso de inundação, rios de planície, né, com uma vegetação bem característica, né, floresta tropical. Isso faz com que, né, a região tenha rios muito particulares, com dinâmicas próprias e com vegetações específicas e fauna associada específica, né? Então, né, por si só já tem uma característica em função de tudo isso. Pode passar. Aí quando a gente olha, né, por exemplo, bacia do Tocantins, do Araguaia, pode passar, outra cara, né, outra, então é uma bacia, né, que pode estar tão natural quanto a da imagem anterior, mas tem, né, uma particularidade toda em função de todas essas características físicas do território. Pode passar. Outra, né, do Paraguai, então pode passar aqui, né, toda a bacia pantaneira, que também tem uma dinâmica muito particular por conta, né, de todo esse processo de formação dos alagados. Pode passar, né, a bacia do Atlântico Sudeste, pode passar, né, já com essa característica mais, né, dos rios de corredeira, né, com um relevo mais acidentado, formando cachoeiras, cascatas e etc. Então, a água já com uma qualidade específica por conta de toda essa dinâmica rápida, né, do curso dos rios. Então, né, outro pode estar tão natural quanto as anteriores, mas também tem características próprias. Pode passar. Né, a do São Francisco, né, uma bacia tão importante para a gente, já inserido no contexto, né, que sai das cabeceiras com alguma presença de Mata Atlântica e passa pelo Cerrado, uma região mais árida, né? Então o rio uma outra cara, outras características, né? Isso é muito legal, né? A gente está num país, né, que traz essa diversidade para a gente, né, natural dos rios. Isso por si só já é um grande desafio quando a gente vai fazer manejo de bacias hidrográficas, né? Pode passar. Aí, né, a bacia do Paraná pode passar, então também com rios super, né, volumosos, né, então também com uma condição, né, intercalando trechos de Mata Atlântica com trechos de Cerrado, né, e campos. Então, enfim, né, outro rio também pode passar. Enfim, e além disso, né, além desses processos naturais, né, trazendo todo esse significado dessa frase, né, de que o curso d'água é reflexo dos processos da bacia hidrográfica, né, a gente tem nossa interferência, né, influência antrópica em todo esse processo. Pode passar, Cris. Então, né, quando a gente olha para um curso d'água, né, pensando com um olhar um pouco mais, né, voltado para os processos humanos, a gente, né, os usos do solo, eles fazem com que a gente tenha uma série de contribuições de cargas poluentes para o curso d'água, né? Então, a gente muda toda a dinâmica de transporte de sedimento na bacia, a gente gera cargas poluentes, a gente altera o perfil do solo, altera a topografia, quando faz, né, obras de corte-aterro. Então, né, com isso, a gente também tem toda uma interação com o curso d'água. Então, e obviamente uma alteração que leva o curso d'água para fora daquela zona de equilíbrio que ele naturalmente está inserido, né, num contexto não antropizado. Então, né, quando a gente olha para essa imagem,
a gente consegue ver, né, o impacto, por exemplo, de algumas cargas poluentes, né, que são geradas na bacia hidrográfica que afluem para o curso d'água. A gente tem efluentes, a gente tem fertilizantes que são usados em processos agrícolas, a gente tem processos erosivos que são potencializados por desmatamento, a gente tem cargas urbanas, né, contaminantes, né, provenientes de resíduos sólidos mal acondicionados, de desgastes de materiais, né, como calçadas, desgaste de pneu de veículo, enfim, né, a poluição atmosférica que acaba precipitando, né, trazendo essa carga que está presente na atmosfera com as chuvas. Então, tudo isso, né, uma miscelânea de cargas poluentes que fazem com que o curso d'água se altere, né, quando ele passa por uma área que tem influência humana. Pode passar, Cris. Então, né, a gente tem aí, né, isso é bem interessante essa imagem, né, que é um mapa de uso do solo, né, simplificado do nosso território, e a gente vê, né, que a gente tem, né, cada parcela do solo aí que sofreu alteração ou não, ela interage com o curso d'água da sua bacia hidrográfica, né? Então, a gente vai ter lá as zonas agrícolas, né, que nós, por conta da nossa, né, da nossa matriz produtiva, a gente tem muitas áreas, né, ruralizadas no país, então isso tem todo o impacto sobre os recursos hídricos do ponto de vista de fertilizantes, pesticidas e erosão de solo e tudo mais. A gente tem as áreas urbanas, né, que estão muito concentradas ali na linha da costa, enfim, né, isso tudo traz toda essa diferenciação, né, nos impactos que o curso d'água sofre pelos processos antrópicos e a forma como ele vai responder a isso e a forma como ele vai estar presente na paisagem ao passar por essas áreas com uso humano. Pode passar. Então, né, isso faz com que a gente tenha, né, às vezes um mesmo curso d'água também em diferentes situações, né, ao longo do seu percurso. Então, por exemplo, aqui, né, o Rio Tietê, nosso principal rio aqui do estado de São Paulo, ele nasce lá, né, a sua nascente no município de Salesópolis, está protegida hoje dentro de um parque, então tem vegetação, né, a água está translúcida, etc. Pode passar, Cris. E aí, mais adiante, ele passa pela região metropolitana de São Paulo e passa a ser outro rio, né? Um rio praticamente morto, né? Se não morto do ponto de vista biológico, mas sempre tem alguma coisa que existe, né? Mas enfim, né? Um rio que tem uma qualidade ambiental péssima, né? Muito pobre. Então, por todo esse impacto que a cidade de São Paulo provoca no rio, né? Então, né, cargas poluentes, né, engessamento dele, né, essa seção hidráulica confinada, enfim, né, então faz com que esse rio, né, que nascia bonitinho lá na nascente Salesópolis, tenha outra característica nessa parcela do terreno. Pode passar, Cris. E aí, né, mais adiante, sentido interior, esse rio se recupera graças à capacidade natural dele de autodepuração, mesmo sofrendo todo esse impacto, né, na região metropolitana, ele vai se recuperando e até que chega lá, né, já no final do estado, já quase no encontro com o Paraná, já com qualidade de água, né, recuperada e, enfim, ainda tem influência antrópica, né, principalmente rural, mas já não é mais esse rio que está aqui em São Paulo, né, então eu sou de uma cidade, né, bem próxima dessa praia fluvial aí, e o Tietê, nesse ponto, ele é a praia, né, da população, então a população usa ativamente o rio, né, para pesca, natação e assim por diante. Então, né, para quem mora em São Paulo, né, eu sei que os alunos não são daqui, mas enfim, né, já devem conhecer São Paulo de algum jeito. Né, para quem passa em São Paulo e vê o Tietê do jeito que ele é aqui em São Paulo, né, falar que tem gente que nada no Tietê é bem surpreendente, né? Então, né, para ver que às vezes o mesmo rio, né, tá num contexto diferente, então ele tem diferentes, né, características ao longo do seu percurso. Pode passar. Então, né, a gente sempre vai ter essas questões, né, de cursos d'água menos impactados em função desse uso do solo mais preservado da bacia hidrográfica, pode passar, né, e aí bem diversos, né, em função das características que estão no seu entorno, né, como por exemplo o Rio Sucuri, né, no Mato Grosso, que é um rio fantástico, parece, enfim, né, que falam que é um Caribe, porque é super bonita, água translúcida,
toda uma resposta, né, da presença de muito calcário na bacia, enfim, pode passar. Até a gente ter esses rios mais impactados, né, por conta de toda a ação antrópica e todas, né, esses impactos gerados nas áreas urbanas que são, né, mal gerenciados, né, pode passar. Então, né, aí essa pergunta, né, como requalificar rios que são tão diferentes, né, a gente tem rios muito diferentes do ponto de vista natural e rios muito diferentes do ponto de vista de intervenção humana, etc. Né? Então, esse gráfico, né, é um gráfico que é uma adaptação minha, né, de um gráfico do Findley Taylor, de um estudo, né, americano que diz um pouco sobre estratégias de intervenção em rios, mas eu gosto muito, né, desse estilo de gráfico, porque ele resume um pouco o que são as intervenções em cursos d'água, né? Então, quando a gente tem um curso d'água, né, que sofreu um processo de degradação, né, que seria está representado nesse gráfico pelo triângulo, né? Então, um ecossistema degradado, a gente, né, tem várias vias, né, para a gente requalificar esse ambiente, né? Então, a gente pode pensar que a gente quer um ambiente natural, de novo, então, eu quero retomar todos os processos e né, trazer o rio do que ele está hoje para o que ele era no passado. Então, eu quero restaurar ele completamente. Então, isso é uma opção, né? A gente pode fazer isso. E aí, os limitantes disso são basicamente o que a gente vai ter que fazer, o quanto vai ter que gastar, né? Então, quanto, né, mais próxima à situação original eu quiser chegar, mais eu vou ter que investir em controle do uso do solo na bacia, controle de cargas poluentes, requalificar o canal do ponto de vista físico, né, retomar todos os processos biológicos. Então, assim, o investimento é muito caro, né, tanto financeiro quanto de esforço, etc. Então, em alguns casos, a gente não consegue. Eu não gosto da palavra não consegue, porque para a engenharia a gente não tem muito limites, né? Desde que a gente tenha suporte financeiro, político, a gente consegue fazer muita coisa, né? Quase tudo. Então, não gosto da palavra não consegue, porque a gente sempre consegue, né? Eu sempre falo, o astronauta vai na missão espacial e bebe a urina por mês. Então, assim, a gente consegue fazer com tecnologia, só que qual o custo social, né, financeiro disso, né? Então, muitas vezes não é viável a gente pegar um rio que sofreu um processo de impacto, né, uma degradação muito grande, e trazer ele de volta para a condição original. Então, imaginem, né, um rio como o Tietê no trecho da cidade de São Paulo, né? Ele está, né, completamente modificado. Para a gente voltar esse rio para uma condição original é muito difícil, né? A gente tem que desapropriar todas as margens, fazer um programa de controle de qualidade de água, né, insano, enfim. Então é uma coisa que, assim, será que isso é o melhor para esse rio que está na área urbana? Será que vai ser o melhor para a cidade, para ele e para, né, o social, etc? Ele está na condição natural? Não sei, tem que avaliar, né? A resposta não é simples. Então, muitas vezes, né, quando a gente tem rios muito impactados, num contexto urbano muito difícil, a gente tem que partir para outros caminhos que podem ser até um passo intermediário para uma renaturalização, para uma restauração. Então, esse gráfico mostra isso, né? Então, um primeiro passo, né, para o tratamento de um rio seria recuperar ele. Então, né, a literatura define recuperação de rios como a gente restabelecer os processos sanitários dele, né? Então, tirar cargas poluentes, né? Permitir que a água dele tenha um padrão de qualidade, né, aceitável. E aí a gente pode partir para a via da revitalização, né? Que é a gente reviver esse rio, não necessariamente da forma que ele era antes. A gente pode dar um novo tratamento para esse rio, né? Uma nova cara de acordo com o contexto em que ele está inserido. Então, ele pode ter elementos naturais, ele pode ter né, vida aquática, mas não necessariamente vai ser aquela condição original, vai ser uma condição que a gente consiga viabilizar, né, financeiramente, tecnicamente, mas que responda a tudo aquilo que a cidade precisa, né, que é um rio limpo, um rio saudável, que não cheire mal, que seja bonito, que as pessoas consigam, né, usar como fonte de lazer,
que esteja integrado à paisagem, que promova serviços ecossistêmicos, né? Então, melhore o microclima, né? Permita a fauna, né? E flora ao longo do seu percurso, enfim. Então, a gente pode reconstruir, né? A gente constrói um novo ecossistema que responda de forma efetiva, né? De forma equilibrada com o seu entorno. E aí, quem sabe, né? Isso pode ser até um passo para reconstituir completamente o ecossistema, né? Então, a gente pode ver isso, né? Como, num primeiro momento, a gente não vai conseguir fazer com que ele fique totalmente, né, natural e voltar ao que era antes, mas de repente, em alguns contextos, a gente consegue fazer uma etapa intermediária que faça com que ele tenha, né, muitos elementos positivos e aí depois, num momento futuro, a gente conseguir retomar ele ao que ele era, né? Então, a gente pode ver isso também dessa forma. Então, esse gráfico é bem interessante nesse sentido. Pode passar, Cris. Então, né, por exemplo, a gente tem aí diferentes rios, né, que podem ser vistos de diferentes formas. Então, a gente pode passar. A gente tem um rio que pode ser degradado, né? Então, pode passar, Cris, né? Aqui, né, um rio natural que foi degradado, pode ir, né, chegando numa condição, de repente, assim, né, bem impactada, e aí a gente pode retomar ele para uma condição melhor. Pode ir, Cris. Né? E aí, retomando ele, pode ir. E até, né, para voltar para o que era antes ou pegar uma via alternativa. Pode passar, né? Ou restaurar ele para né, ou pensar ele num contexto mais de revitalização. Pode ir. Né? E aí, né, quanto mais eu aumento a qualidade ambiental desse curso d'água, pode passar, mas eu tenho que controlar as variáveis que fazem com que ele tenha qualidade ambiental, né? Então, tudo isso que eu já falei, o uso do solo, cargas poluentes, a característica dele, né? Se ele tinha meandro, tem que recompor, etc. Pode passar. Então, né, a gente não pode esquecer, né, que para a gente aumentar a qualidade ambiental não é só tirar a carga poluente da água, né? Não é só tirar esgoto, etc. A gente tem que reconstituir o ecossistema aquático. A gente tem que lembrar que a gente sempre olha para rio, para mar, e pensa em peixe, né? Porque o peixe é o que está mais visível e tal, e a gente associa esses organismos de forma mais direta a ambientes aquáticos. Mas né, tem toda uma gama de organismos que sustentam os peixes, né? Então, antes de ter peixe, a gente tem que ter comunidade bentônica, a gente tem que ter alga, tem que ter fitoplâncton, plâncton, enfim. Então, a gente tem que lembrar que isso é uma cadeia muito mais complexa, né? E para a gente ter, né, de fato, o ecossistema equilibrado, a gente precisa retomar tudo isso. Pode ir. Então, né, com isso, né, vamos sistematizar um pouquinho melhor quais são os impactos que sofrem os cursos d'água, para a gente entender o que a gente tem que fazer quando pensa num programa de revitalização, recuperação e etc. Pode ir. Então, olhando uma foto de um curso d'água num estado mais extremo como esse, né, então, né, obviamente a gente tem diferentes graus, né, de impacto nos canais, e esse é um bem drástico, que a gente consegue, nos casos drásticos, a gente enxerga bem quais são as fontes, né, de degradação de um ambiente como esse. Então, a gente já consegue enxergar aí, né, alguns impactos e dá para categorizar eles. Então, a gente pode pensar num grupo de impactos, né, que fala sobre cargas poluentes, então, né, que a gente enxerga visualmente nesse canal. Então, a gente vê que tem esgoto, porque a água está acinzentada, né, está mal cheirosa. A gente vê que tem resíduos sólidos, porque a gente está vendo ali, né, tem até uma cadeira dentro desse córrego, tem lixo, tem uma série de coisas. E a gente está vendo aqui que tem um aporte grande de sedimento, né, que dá para ver na margem e tudo mais. Além de todas as outras cargas difusas que são mais virtuais, né, são particuladas e a gente não consegue enxergar tão bem. A gente tem uma segunda categoria de impactos que se refere muito ao processo de ocupação da bacia hidrográfica. Então, toda essa modificação de uso do solo que existe na bacia hidrográfica, que faz com que, né, todas essas cargas poluentes sejam produzidas, né? Então, essa é uma outra categoria, né? Então, a mudança do uso do solo, ocupação de várzeas, né, de fundos de vale, etc. E uma terceira categoria de impactos que está muito ligada à forma física do canal, né? Porque nas áreas urbanas, o que a gente faz é a gente muda a configuração, a geometria do canal para responder os processos hidrológicos de forma mais
de acordo com o que a gente quer, né? Então, por exemplo, como a gente modifica o uso do solo, né? A gente impermeabiliza o solo, etc., ao longo da bacia, a gente tem uma produção maior de escoamento superficial, né? Então, com isso, a gente tem vazões maiores chegando no rio mais rapidamente por conta, né, de todo esse processo de urbanização. Então, em resposta a isso que a gente faz, a gente vai lá e amplia o canal, retifica ele, tira meandro, né, reveste ele para estabilizar margens. Então, tudo isso mexe com as características naturais do canal. Então, obviamente, é um impacto grande, né, pensando do ponto de vista de ecologia aquática, etc. Então, é um grupo muito importante, né, de impacto que o curso d'água sofre. Pode passar, Cris. Então, né, pensando, né, em canais urbanos, né, principalmente, mas essa lógica pode ser aplicada também em canais rurais, a gente tem, né, diferentes contextos de impacto em canais, né? A gente vai ter, num contexto urbano, a gente pode ter desde canais que estão em casos bem drásticos, por exemplo, são canais que foram tamponados, estão em galerias subterrâneas debaixo de avenidas, debaixo de construção. Né? Então, isso é o extremo, né? Então, o canal perdeu tudo, ele não tem mais nem sua margem, ele não tem nem a luz do dia. Né? Ele está totalmente oculto da paisagem. Até casos em que o canal ele está impactado, está poluído, mas ainda está aberto, tem suas margens ainda disponíveis, né? Às vezes não estão bem tratadas, né? Estão em canteiros cinzas, etc., mas ainda tem a margem, né? Até casos intermediários, né, que ele está aberto, mas perdeu as margens. Então, a gente tem diferentes contextos, né? Então, pensando nessas técnicas de tratamentos do canal, a gente pode pensar que de canais com diferentes contextos são aptos de formas diferentes para tratamento. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tinha um caso bem emblemático, que era o córrego Piranungaua, que passava dentro do Jardim Botânico da cidade, e ele estava, até a década de 90, fechado numa galeria subterrânea dentro do Jardim Botânico. Então, qual o potencial de tratamento desse canal? É máximo, ele está dentro do Jardim Botânico. Se a gente não puder abrir, recuperar, renaturalizar um córrego dentro do Jardim Botânico, a gente não vai conseguir fazer isso em lugar nenhum, né? Então, o potencial desse canal para renaturalização era muito alto. Foi o que foi feito, ele foi aberto, retratado, e hoje ele tem peixinho, tá lá super bonito e ativo na paisagem dentro do Jardim Botânico. Mas a gente tem casos que é mais, né, complicado. Então, por exemplo, esse caso de canais enterrados dentro de avenidas. Tem avenidas que você consegue manejar o trânsito e recompor, né, o contexto viário e etc, e abrir de novo o canal. Legal, dá para fazer isso, legal. Mas tem casos que não tem como, né? A gente tem, por exemplo, a Avenida 23 de Maio em São Paulo, né, que tem o Córrego Itororó. Avenida super importante para o eixo viário. Então, nesse caso, né, às vezes a gente não vai conseguir fazer um tratamento muito drástico no canal, mas não é só porque ele não dá para ser um tratamento, né, no sentido de restaurar e renaturalizar. Esse córrego não precisa estar poluído, né? A qualidade de água dele pode estar boa, porque nos trechos em que ele está aberto, nos trechos que ele, né, no seu, né, no canal que vai recepcionar as águas dele, ele pode ter um impacto positivo. Então, essa tabela é mais ou menos uma aplicação dessa lógica, né? Que a gente tem uma alta aptidão para renaturalizar canais que estão em contextos permissivos. Infelizmente, a gente tem baixa aptidão para renaturalizar canais que estão num contexto muito agressivo, mas tem alta aptidão para sempre recuperar a qualidade de água, tem aptidão para revitalizar, né? Então, é esse sentido. Pode passar, Cris. Né? E aí, né? Como renaturalizar, recuperar e revitalizar rios, né? Como fazer isso? O que a gente tem que fazer? Então, vamos passar por essas categorias de impacto e entender um pouquinho melhor, né? O que a gente conseguiria fazer, onde a gente tem que mexer para esses canais, né, estarem em uma condição melhor, né? Pode passar. Então, essa tabelinha, ela é bem bacana, que ela traz um resuminho, né, do que, né, das categorias de impacto, né, que os canais sofrem e do que, né, o que é possível a gente fazer, o que dá para mexer em cada um, o que a gente tem que controlar, né? Então, pode passar, Cris.
Então, a gente pode ver, né, o canal... Opa, me girei aqui. A gente, né, olhando, né, para o que é mais drástico primeiro, né? Então, o que é mais marcante do ponto de vista de cargas poluentes no canal? A carga pontual, que são os efluentes, né? Infelizmente, a gente tem uma condição, né, em que a gente não universalizou ainda a coleta e o tratamento dos efluentes, né? Na maioria das cidades brasileiras, né? A gente tem índices muito distintos de coleta e tratamento. Tem desde o município que conseguiu um elevado índice, coleta quase tudo e trata quase tudo, mas a grande maioria ou não coleta nada, ou coleta muito pouco, e trata nada, ou trata muito pouco dos efluentes. Então, infelizmente, as cargas pontuais, né, que são os efluentes, elas são muito significativas nos cursos d'água, e é elas que dão mais o aspecto desagradável, né? Dá odor e dá aquela cara, né, enfim, que tem esgoto e coisa e tal. Então, como que a gente controla isso? Não tem muito segredo, a gente tem que promover infraestrutura sanitária. Só que a gente tem que ser um pouco, né, um pouco mais maleável no sentido de como construir essa infraestrutura. Então, pode passar. Hoje, né, a gente tem sistemas, pode passar, a gente tem sistemas que são, né, muito pautados na coleta e tratamento, né, para o tratamento centralizado dos efluentes. Então, a gente tem redes primárias que atendem as casas, a gente tem coletores tronco que coletam os efluentes das casas, né, dessas redes que coletam as casas, que direcionam isso para um interceptor, né, que vai coletar vários bairros, várias bacias, e depois vai, né, através de sistemas que demandam de bombeamento, né, estações elevatórias de esgoto, vão direcionar todo efluente até uma estação de tratamento de esgoto, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, muito isso, né? A gente direciona as micro bacias para as macro, e aí vão direcionando tudo para interceptores gigantescos que tem nas marginais, né, Tietê e Pinheiros, e aí para ir para tratamento, né, nas estações de tratamento, grandes estações de tratamento de esgoto, no entorno aí da cidade, né? Então, essa é uma infraestrutura, né, que é o jeito mais tradicional de se fazer coleta e tratamento de esgoto, só que não é a única forma, né? Então, só que assim, né, a gente tem que, né, quebrar esse paradigma, né? Não estou falando que a centralizada não é necessária em muitos casos, mas a gente tem que pensar que a centralizada não responde toda a demanda, né? Então, e é uma infraestrutura que muitas vezes demanda muito investimento, porque acaba resultando em estruturas muito grandes, por exemplo, os novos interceptores, né, da Marginal Tietê, aqui em São Paulo, eles têm 3 metros de diâmetro, em média, e estão a 16 metros de profundidade. Então, assim, é uma obra muito cara de ser realizada, né? Então, às vezes, descentralizando, a gente consegue diluir os investimentos, né, e fazer a coisa de um jeito um pouco diferente, ou, né, tratar centralizado uma parte, e o que é difícil centralizar, a gente descentraliza o tratamento, né? A gente precisa, né, mudar um pouco esse paradigma, né? Quebrar esse paradigma de que só dá para fazer desse jeito. Mesmo porque não dá, né? Por exemplo, uma cidade de São Paulo, complexa como São Paulo, a gente não consegue resolver tudo com a infraestrutura, né, pensada do jeito tradicional, porque a gente tem comunidades, a gente tem zonas isoladas, a gente tem áreas de difícil esgotamento do ponto de vista topográfico. Então, né, as medidas descentralizadas, pode passar, Cris, elas vêm, né, nesse sentido. Aqui, né, é legal uma foto do interceptor que está, né, sendo finalizado aqui na Marginal Tietê, né? Então, isso é uma rede de esgoto, gente. Isso leva esgoto para tratamento, só que é um túnel. Então, imagina, isso é uma obra cara de ser realizada, né? E difícil, complexa, né? Pode passar. Então, pode passar, a gente tem uma gama de técnicas, né, que podem ser auxiliares nesse processo de a gente consolidar a infraestrutura sanitária, da gente universalizar a coleta e o tratamento de esgoto, né, que vão desde da infraestrutura mais simples e com menos demandas, né, de químicos e tal, que usam soluções baseadas na natureza, até medidas mais tecnológicas, com estações compactas e super automatizadas, etc. Né? Mas a ideia é de que a gente precisa, para consolidar, pensar em outras técnicas. Pode passar, Cris. Além disso, né, quando a gente resolver a questão das cargas poluentes pontuais, né, que são
bem dramáticas, porque é o que fica mais visível, a gente vai ter que começar a pensar um pouco melhor nas cargas difusas, né? Infelizmente, no Brasil, a gente fala muito em carga difusa na universidade, né? A gente pesquisa muito sobre carga difusa, mas na prática, no campo técnico, né, a gente vê pouca coisa sendo feita, né? Enfim, tem coisa sendo feita, mas do que seria necessário ainda, né, muito pouco. Então a gente fala muito pouco de carga difusa, que é toda aquela carga que está ali dispersa na bacia hidrográfica, que aflui para o curso d'água no evento chuvoso. Então tudo que está ali de poluição na superfície, no solo, que aflui no período chuvoso. Então, né, infelizmente, isso até foi uma tendência histórica, a gente viu isso acontecer nos países mais desenvolvidos sanitariamente, né, que primeiro eles controlaram cargas pontuais, os efluentes, e só depois foram começar a abrir os olhos para as cargas difusas, né? Mas aqui a gente já conhece, já tem todo o referencial teórico internacional, então a gente já tem, né, que começar a tirar um pouco desse âmbito da academia o tratamento de cargas difusas. Então, aqui, né, eu estou agrupando as cargas difusas em 3 parcelas principais, né, que é resíduos sólidos, sedimento e outras cargas, porque tem uma miscelânea de coisas, né? Mas essas outras são mais aquelas cargas particuladas que ficam mais dissolvidas, né? Que a gente enxerga menos, né? Nas águas. Pode passar, Cris. Né? Pode passar. Então, a gente basicamente não tem como fazer. Como essas cargas elas afluem pela microdrenagem, a gente tem que começar a pensar no tratamento da microdrenagem, tanto em processos que facilitem a limpeza da microdrenagem, né, de bocas de lobo, galerias, a limpeza de ruas, né? Então, nos países, né, mais desenvolvidos do ponto de vista sanitário, eles fazem varrições muito eficientes das ruas, porque eles sabem que todo esse material que está presente na superfície do solo, ele vai parar na drenagem, vai parar nos rios, gerando poluição. Então, a gente tem que investir mais em limpeza urbana, facilitar os processos de limpeza dos dispositivos de drenagem, barrar, né, esses materiais, então, tanto sedimento quanto resíduos sólidos, pode passar, Cris. E fazer, né, tratamento, né, na chegada dos rios, com ecobarreiras, com cestos de controle de resíduos, pode passar, Cris. E, né, pode passar. E até, né, então, controles no próprio canal, com as ecobarreiras, né, agora a gente está com o programa do Novo Pinheiros em curso, que se pretende despoluir o Pinheiros, e com isso a gente vai ter, né, a implantação de várias ecobarreiras, mas a gente já tem ecobarreiras operando ao longo do país, né? Então a gente tem no Arroio de Luve, a gente tem na Baía de Guanabara, enfim, tem vários casos, né? Desde técnicas mais avançadas, com muito recurso tecnológico, né, com barreira, né, e coisas automatizadas, até iniciativas que são particulares, de pessoas que fazem ecobarreiras mais, né, artesanais e colocam em cursos d'água. Então a gente tem tudo isso. Pode passar. Então aqui essa fotinho mostra alguns exemplos de ecobarreiras, né, acumulando material e retirando do canal. Pode passar. A gente tem aqui também a ecobarreira no Pinheiros já, né, funcionando, que está muito ligada nessa necessidade de proteger equipamentos hidromecânicos. Pode passar. A gente tem que controlar o sedimento na bacia, né, evitar a ocupação de encostas, fiscalizar obras, né? Então, boa parte dos sedimentos, né, que chegam no curso d'água é proveniente de obras mal gerenciadas. Então, né, é muito fácil, a imagem é muito emblemática, né? A gente andar pela nossa cidade e ver caminhão levando sedimento de forma inadequada, derrubando material na via, né? Enfim, tudo proveniente de movimentação de terra ao longo da cidade. Pode passar. Então é bem comum a gente ver isso. E aí a gente vai ter que, né, controlar dessas coisas que não tem jeito, a gente tem que controlar na fonte, né, tem que manejar bem a microdrenagem, etc. A gente sempre vai ter também outras cargas poluentes que são difíceis da gente controlar, a gente tem que tratar, que é, né, o material, fuligem, e metais, e óleos e graxas, e coisas que vão lá por conta da frota viária, por conta da poluição atmosférica. Então a gente sempre vai precisar de fazer o tratamento das águas pluviais também. Então, tem soluções para isso, né? A gente tem bacia de sedimentação para acumular sedimento, não deixar ir para o rio, pode passar. A gente tem sistemas, né, naturais aí que promovem fitorremediação das águas, né? Então, pensando em drenagem, isso, né, faz muito sentido, porque a gente já promove áreas verdes, já né, tem todos os benefícios dos serviços ecossistêmicos, etc. Né? Então, aqui é bem legal, né? Mostra uma imagem
né, de um wetland em Los Angeles, que eles recepcionam todo um bairro industrial, toda a drenagem vai para esse sistema e ele é tratado, as águas são tratadas antes para o rio, porque é zona industrial, vai ter caminhão circulando, vai ter, né, toda uma geração de carga difusa associada. Pode passar. E aí, né, feito esse controle das cargas poluentes, a gente vai, né, para uma segunda, né, a segunda categoria de impactos, que é o controle da bacia hidrográfica. Então, né, fazer requalificação paisagística, né, manutenção de áreas permeáveis, né, mexer no parcelamento do solo, fazer um controle efetivo do uso e ocupação para que, né, a cidade não seja excessivamente impermeabilizada, né, promover coisas que façam a integração da população com as águas, né, e aí tem muitas técnicas possíveis para isso que vão nesse sentido. Pode passar aqui. Então, pode passar. Basicamente, o que a gente cria, né, no sistema tradicional a gente cria zonas de contato direto, né, entre a geração do escoamento superficial e o curso d'água. Então, nosso sistema de drenagem é pautado nisso, né, boca de lobo, galeria, lançamento no canal. Então, isso faz com que a gente tenha, né, a água chegando muito rapidamente no curso d'água e toda de uma vez e mais água por conta da impermeabilização. Isso sobrecarrega demais a macrodrenagem, né, os cursos d'água. Pode passar. Então, a gente tem que começar a pensar nesse sistema de forma, né, um pouco mais sustentável, né, de forma que a gente saia dessas soluções, né, da engenharia cinza só, que são soluções muito pautadas nos sistemas que funcionam como espinha de peixe, que não são redundantes, não são resilientes, para sistemas que atuem com elementos naturais, com soluções baseadas na natureza, né, que funcionem de forma malhada, com redundâncias, que sejam resilientes, né, pensando ainda em contexto de mudanças climáticas, né, esse retratamento da paisagem como uma paisagem mais amigável às águas né, não é nem uma opção, é obrigatório. A gente tem mudanças climáticas né, a gente já sofre os efeitos das mudanças climáticas, chuvas mais intensas, períodos secos mais prolongados. Então, se a gente não, né, refazer, né, repensar essa forma como a gente maneja as águas, né, não tem muito o que fazer, a gente vai estar sofrendo cada vez mais com as precipitações. Pode passar. Então, é sair desse foco de soluções, né, localizadas e macroestruturas, né, que também são necessárias num contexto sustentável, porque né, uma cidade necessariamente gera impermeabilização do solo, então a gente não tem como fugir dessa coisa de ter macroestrutura, só que a gente pode tirar a carga das macroestruturas, né? A gente pode diluir esforços e ter uma paisagem mais harmônica. Pode passar, Cris. Então, né, é a ideia de que a gente pode, adotando essas técnicas de drenagem sustentável, de um paisagismo ecológico e mais harmônico e mais amigável com as águas, a gente pode, né, diluir isso ao longo da bacia hidrográfica, pode passar, e ter, né, uma drenagem que funcione de forma mais resiliente, mais sistêmica, né, e com isso ter uma paisagem mais inteligente como um todo. Pode passar. A gente tem opções, né, a gente sempre vai depender das macroestruturas, né, que quem já esteve em São Paulo conhece bem os nossos piscinões, que são tão problemáticos, né, então por que a gente não pode, né, ter piscinões mais eficientes, né, ter piscinões que possam, né, à medida que a gente tem uma qualidade de água melhor, eles possam estar mais integrados à paisagem. Isso é uma proposta de praças de água da Urbanistem, que é bem legal, onde a praça é um piscinão, só que no período seco ela funciona como uma estrutura de lazer. Pode ir passando. Tem 3 imagens na sequência, né? Então, à medida que chove, pode passando, ela vai se enchendo e funcionando como um grande reservatório, né? Então, assim, eu sei que a gente tem um grande desafio, que é a qualidade de água, mas a gente tem que ir construindo, né, esses conceitos de forma que as estruturas sejam sempre multifuncionais e não uma coisa que atende à questão de quantidade de água, mas é um buraco na paisagem, não tem integração paisagística, etc. Pode passar. E por fim, né, não esquecer que a gente precisa pensar na requalificação dos nossos canais, né? A gente não vai ter um rio bom do ponto de vista, né, ecológico se a gente continuar tratando o rio com concreto, não pensar que
que tem vida aquática, que isso é todo um processo orgânico que contribui para a melhoria de qualidade de águas, né? Então pode passar. A gente tem várias técnicas disponíveis para tratamento, pode ir passando, Cris, né? Que desde de coisas que, né, aí, né, sempre focando nessa questão de recompor o ecossistema aquático, pode passar. Então a gente tem desde, né, de técnicas que vão atuar no sentido mais cinza, né? Porque a gente, por que a gente reveste canais, né? Porque a gente tem questões geotécnicas que tem que ser resolvidas, né? À medida que a gente mexe no terreno, corta para fazer, né, aumento da calha, etc, a gente mexe nas condições de estabilidade do solo e tem que tratar o talude, não tem muito o que fazer. Então não é porque, né, o engenheiro é malvado, ele precisa tratar o talude, precisa estabilizar a margem. Mas não quer dizer que só porque a gente precisa estabilizar que a gente precisa matar o rio, né? Pode passar. Então não precisa ser um rio, né, concretado. Às vezes a gente não consegue deixar esse meandro de novo, porque tem contextos urbanos né, de ocupação de margens e tal, e é difícil, né? Então pensar num cenário outro oposto, né? Ah, vamos ter o meandro, etc. Às vezes não dá, tem que fazer um tratamento. Mas não quer dizer que a gente não possa ter uma coisa legal, pode passar, Cris. Então a gente tem várias técnicas hoje de bioengenharia, né? Que tentam aumentar a qualidade ambiental do sistema, tentam, né, por exemplo, aqui a técnica da Macaferri, né, que tem uma caixa gabião, que é muito utilizada em tratamento de córrego, principalmente aqui em São Paulo. Tá, ok, vai usar até a caixa gabião, mas não precisa deixar o gabião exposto lá, que é super problemático, super favorece proliferação de espécie invasora, como braquiária, né? Então, né, vamos fazer alguma coisa inteligente, vamos pôr um revestimento que permita a colonização mais controlada, mais diversificada, né? Vamos fazer ilha flutuante, enfim, tem uma gama de técnicas que a gente pode adotar nesse sentido de aumentar a qualidade ecológica, a qualidade ambiental do sistema. Pode passar. Então, né, é possível fazer diferente? É possível, né? A gente viu que tem, né, um repertório técnico para isso, e também tem casos práticos, né? Olhando a literatura, tem muita coisa que está sendo feita e já foi feita nesse sentido, né? Então, né, às vezes a gente não precisa mexer muito no canal para deixar ele com um aspecto melhor, né? A gente às vezes tem muitas áreas que tem canais retificados, concretados e tem, né, grandes gramados no seu entorno, né? Precisa ser gramado, né? Precisa ter. Será que não dá para ser uma coisa, né, com uma composição ecológica melhor, né? A gente, né, investe em infraestrutura sanitária, despolui o córrego e vai fazendo um tratamento paisagístico, traz estruturas de lazer para próximo do canal, né? Então, é o mesmo canal, é o mesmo contexto, só que a gente consegue enriquecer, né, se a gente pensar um pouquinho, né, sistematizar como fazer isso. Pode passar. Né, então tem várias, né, opções, né, a gente pode abrir. Tem canais, né, que é absurdo, estão canalizados em canteiros, né, em canteiros, tem lá espaço disponível para esse canal estar aberto, por que não abre, né? A gente aprendeu a ver a água como inimiga, né? A água não, a água é uma oportunidade para melhorar o clima, né? Ter, né, um elemento paisagístico natural, né? A gente precisa quebrar, né? Por conta da poluição, a gente associou o rio como algo ruim, a gente precisa quebrar isso, né? Pode passar. Então, né, um caso legal, assim, né, que apesar de ter várias questões, né, daria para falar muitas questões técnicas problemáticas no projeto, né, que é o rio coreano, né, em Siú, enfim, né, não vou usar, nunca ouso pronunciar esse nome, mas é Shen, sei lá. É um rio super famoso da revitalização, mas ele tem um nomezinho meio complicado, então eu sempre falo o rio coreano. Enfim, mas esse rio, assim, apesar de ter vários problemas, o projeto de revitalização, ele é um exemplo muito legal de como é possível fazer, né? Então, a gente tinha um rio que estava totalmente oculto na paisagem, debaixo de uma espécie de minhocão que a gente tem aqui em São Paulo, né? Um viaduto por cima, avenida embaixo, tá num cenário mais agressivo possível para esse rio, né? E só que, né, houve uma mudança de mentalidade na gestão pública coreana em que eles decidiram que as cidades agora vão ter suas águas saudáveis. Então eles estão investindo muito nisso. Então, assim, eles abriram esse rio e esse rio continua, ele, né, voltou a estar presente na paisagem, teve todo um tratamento paisagístico bonito e hoje ele está lá, né, super ativo, a população usa muito a área como, né, tá no centro comercial, então o pessoal vai almoçar perto do rio e usa para caminhadas.
enfim, muito legal, assim, né? Tem problemas, teve gentrificação, né? Enfim, tem uma série de questões. Para ter água no rio, tem que bombear água de poço. Enfim, são detalhes técnicos, mas eu acho um exemplo muito emblemático para a gente, né, ver que dá para fazer, dá para fazer. Né? Não é porque está difícil que não dá para fazer, basta vontade política, né, recurso financeiro e articulação, estudos, etc. Pode passar, Cris. Aqui, então, uma imagenzinha mostrando ele aí, né? Super ativo lá, um dos trechos, né? Tem vários trechos, mas quem tiver curiosidade, nunca não viu esse caso ainda, é bem legal de pesquisar. Pode passar. E tem outros também, né, como por exemplo a intervenção que foi feita no Rio Beiços, que para ter áreas de lazer ao longo do rio, né, o Rio Iser também tem um estudo muito legal, né, das intervenções que foram feitas para aumentar ter uso mais ativo do rio, enfim, né, tem uma gama bem diversificada que a gente pode usar como referencial teórico. Pode passar. A gente tem esse caso bem legal aqui do Rio Itachi, né, no Japão, né, que é um canal estéreo lá, com tratamento, né, cinza. Eles não fizeram muita coisa, só fizeram uma recomposição paisagística do leito, né, já dá outra cara para o rio, né, o leito começa a ficar mais natural, fizeram um tratamento, né, paisagístico das margens, né, das calçadas laterais com árvores. Então, assim, às vezes a gente mexe um pouco, já dá uma qualidade ambiental e paisagística muito grande para o rio, né? Pode passar. E a gente tem casos nacionais, para não falar que a gente não faz nada de legal. Tem os casos do Drenurbis em Minas Gerais, que são fantásticos, né? Então, esse é um dos exemplos do Drenurbis. Quem tiver curiosidade sobre o tema, vale a pena pesquisar, né? Que é o Córrego 1º de Maio, era uma área, né, de ocupação irregular, um canal super poluído, problemático, não dava muita área, e fizeram todo um parque linear bonito, com um piscinão mais integrado, né? Então, que preserva uma lâmina d'água e tem todo um tratamento paisagístico bonito. É um caso bem legal, pode passar. O caso do Piranungawa, que eu falei no Jardim Botânico aqui em São Paulo, que foi aberto e tá lá bonitão na paisagem, né? O cartão postal agora da entrada do parque, pode passar. A gente tem o Córrego Limpo aqui em São Paulo, né? Que é um programa super legal que atua na poluição de canais e no tratamento, né? Tem muitas questões, né, ainda a serem melhoradas, mas é um programa referência que é muito bacana, né? Onde o programa tem todo um trabalho com a comunidade, os resultados são muito duradouros e tem, né, respostas muito bacanas. Pode passar. Então aqui, né, a ação sobre o controle de cargas poluentes é muito legal do programa. Então, nos córregos que tem intervenção, a DBO, né, demanda bioquímica por oxigênio, cai muito, assim, sai de 200 para 10, é bem interessante, pode passar. Então, quais são os pontos falhos principais nos projetos brasileiros? É que a gente não integra muito a população, a gente vai lá, faz um tratamento e espera que aquilo vá se manter com o tempo, sem trazer a população para junto, né? Isso não acontece, porque no fim quem usa é a população. Se você não envolve, não traz as demandas dela para o projeto, isso não se sustenta a longo prazo. A gente promove pouco acesso seguro ao rio, a gente ainda faz projetos que deixam a população muito distante, né, o rio como ainda um elemento de perigo. A gente não promove muito o uso múltiplo do curso d'água, a gente ainda pensa muito nessa questão de controle de enchentes, controle de inundações, e não pensa, né, que a gente tem outros usos para o rio, né? E a gente ainda pensa muito pouco em recuperação de biota, de ecossistema aquático, né? A gente ainda é muito focado ainda na engenharia, né? Pensando um pouco nessas questões ecossistêmicas. Pode passar. Então, né, a gente tem um programa, o projeto piloto desenvolvido pela ONG Águas Claras, o Rio Pinheiros, né, que foi o projeto Córrego Jaguaré, onde foi feito todo um estudo tentando, né, ter, né, uma proposta de revitalização para o Jaguaré que refletisse realmente todas essas demandas que o rio tem, né, no contexto de revitalização, e foi um projeto bem bacana aí, né, financiado pelo FEHIDRO, pode passar, onde, né, teve toda uma ambição ali de fazer um tratamento, então outro referencial bem legal para quem tem interesse, né, nesse tema, consultar, né, os resultados do estudo do Córrego Jaguaré. Pode passar. Então, desafios, acho assim, pode passar, é sempre tentar integrar as coisas, né? A gente não ter um olhar desses programas muito limitado sobre uma questão. Um bom programa, isso, né, é um referencial
algo que tem sempre na literatura sobre requalificação de rios é bons programas são aqueles que são multidisciplinares, que integram todas as questões. Só assim a gente consegue, né, de fato, estabelecer rios de qualidade no ambiente urbano ou mesmo rural. Pode passar. E, né, sempre trazer a população. Pode passar. A gente não tem programas de sucesso, né, onde não tem envolvimento da população. Você pode fazer o investimento grande, deixar tudo lindo. Se não traz as demandas da população, se a população não abraça aquele programa, não abraça o rio, as coisas se perdem ao longo do tempo. Eu poderia dar muitos exemplos aqui nesse sentido. Então, isso é muito, assim, muito claro. A gente, se não envolver a população, não tem efetividade nos processos. Pode passar. Então, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a apresentação. Fico à disposição aí para a gente conversar um pouco. Não sei como que está de tempo, Cris, mas a gente tenta fazer alguma coisa aí. Muito obrigada, professora Juliana, excelente apresentação. Lembrando que essa palestra está sendo gravada, estará disponível no meu canal no YouTube. Vou colocar aqui o nome do canal e também disponibilizarei a professora Juliana para que ela faça suas divulgações, né? Deixa eu só ver aqui. Ok. É que como eu estava apresentando, às vezes eu tinha que entrar no meu celular, e por isso eu desviava o olhar, para autorizar alguém a entrar na sala, ou para ver alguma pergunta no chat, então por isso que às vezes eu ficava olhando para o lado, tá? Para olhar aqui no meu celular, que eu estava fazendo a apresentação dela e monitorando a sala ao mesmo tempo, né? Mas deu tudo certo, então muito obrigada, professora Juliana, excelente apresentação. Eu quero abrir agora para comentários e perguntas, nós temos ainda 20 minutos, então quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, professora Juliana, só levantar a mãozinha, que está bem no meio ali da parte central aí embaixo, né? E eu vou passar a palavra. Alguém tem alguma consideração ou pergunta, comentário? Nicolas? Oi, Juliana, tudo bem? Eu sou seu fã já de outras publicações suas. Eu tenho uma dúvida. Você acha que a falha na revitalização de alguns rios, córregos, está ligada à falha na etapa de levantamento do espaço? Por exemplo, na subjetividade da equipe que vai tomar as diretrizes, as decisões e não ter um material completo para fazer um levantamento, alguma coisa assim, e conseguir traçar as diretrizes de maneira mais corretas? Não sei se eu fui claro. Não, deu para entender assim. Eu acho assim, a gente tem muitos casos, né? Tem uma experiência bem ampla de programas, tanto internacionais quanto aqui no país, mas assim, eu destacaria assim como pontos muito emblemáticos de insucesso de programas, essa questão da população, isso, né, já ressaltei assim que isso é muito nítido, assim. A gente vê isso muito no Córrego Limpo, né, aqui em São Paulo. A gente tem ações muito bacanas que, quando são concluídas, elas têm um resultado muito legal, assim, muito positivo, mas como não envolve a população, alguns processos são retomados e etc. Além disso, a descontinuidade política, isso, enfim, a gente está aqui no Brasil, a gente sabe qual é o nosso país e sabe os problemas que a gente tem. Assim, descontinuidade política é uma coisa muito complicada, assim. A gente vem em uma gestão, investe bastante nessa questão de águas e tem um viés sustentável e tal, e a coisa evolui. Aí, de repente, vem uma gestão que não tem, né, não compactua dessas ideias, acha que o mais importante é investir em tal coisa. E, obviamente, tudo é importante investir, né? Esse é o ponto. Tudo é importante investir, né? Na maioria das vezes, mas, assim, isso faz muita diferença, né? Eu vejo, o programa Córrego Limpo é muito emblemático em muitos aspectos, né? Nisso também. A gente vinha, né, de anos consecutivos em que o programa estava acelerado as ações, fazendo muita coisa legal, e aí, de repente, entrou numa situação que, porque o programa é uma parceria entre Estado e Prefeitura. Então, a gente entrou numa gestão que o Estado era de um partido e a Prefeitura era de outro,
E aí as coisas pararam por conta disso. Então, assim, essa descontinuidade é muito complicada. Aí o programa ficou um tempão parado e agora está retomando de novo. Então, assim, isso também mata o processo, porque a coisa tem que ser contínua, ela tem que ser evoluída. Se a gente vai no sentido, de repente para e perde o que já fez, porque tem um processo que é acumulativo, né, dos ganhos das intervenções, né. Então, assim, os recuperar um rio não é difícil, gente. Assim, é relativamente fácil, né? O rio já tem uma capacidade natural de autodepuração que ajuda muito. Então, assim, a gente tirando esgoto, controlando resíduos, o resto dá para ir fazendo, sabe? A gente não precisa de estudos muito complexos para fazer as coisas. Precisa de mais complexo quando a gente vai implementar tecnologias mais específicas, que aí precisa alimentar elas com informações técnicas, etc. Mas, no geral, né, as intervenções que dão muito resultado, que é controle de carga poluente, elas são relativamente simples de serem feitas. São coisas que a gente já tem que fazer em outras disciplinas, né? Só dar continuidade. Então, assim, tendo forte essa questão da integração com a população, tendo uma continuidade política, as coisas tendem a fluir, né? Eu assim, acho que eu destacaria essas duas questões, assim, participação pública e continuidade, sabe, das ações. Obrigada, professora Juliana. Tem o Ariel também, que está com a mão levantada, e depois o Milton. Ok. Oi, bom dia, professora. Parabéns pela exposição. Obrigado aí pela oportunidade de participar. Eu falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de saber, professora, assim, se você teria alguns valores assim, para algum desses projetos que você acredita que seriam necessários investimentos para fazer esse processo de revitalização. Só abrindo parênteses, falar aqui um pouco de Campo Grande, nós temos um diretor que é de 2008, então aqui Campo Grande teve muita experiência de parques lineares, né, ao longo dos córregos, inclusive eram córregos com um problema social muito grande com habitações, né, então teve um processo de casas, né, de criação de habitação popular e depois essa criação desses parques lineares. Então, só para dar umas notícias aqui de Campo Grande. Obrigado, viu? Ai, que legal, bom saber. Para mim ficou um pouquinho ruim o áudio e eu não consegui pegar a primeira parte da pergunta. Cris, pode reproduzir para mim? Se você tem alguns valores aí em reais ou dólares por sei lá, por área, por metro quadrado, por quilômetro quadrado de bacia ou por metro linear de rio, nesses processos ou em algum desses projetos que você conhece. Está sem áudio, Ju. Esqueci o áudio. A literatura traz algumas referências nesse sentido, mas é muito complicado a gente sistematizar essa necessidade, qual que é o recurso necessário para intervenção por metro quadrado, porque a intervenção varia muito. Ela pode ser uma coisa simplesmente a plantio de árvores, como pode ser a plantio e construção de decks, desapropriação. Assim, o que mais encarece esses programas é desapropriação. O que mais encarece e prolonga, né, com relação à escala de intervenção temporal, né, porque fazer desapropriação é muito custoso e muito demorado, etc. Mas, assim, eu posso depois passar para você, para a Cris botar na descrição do vídeo, alguns textos que trazem referenciais econômicos de, assim, o que tem muito de levantamento são projetos americanos, né? Tem um artigo muito legal da Taylor que traz comparativos, assim, de custo de intervenção, efetividade, eu não sei esses valores de cabeça, e varia bastante, mas é uma métrica legal para você ter, tá? Depois eu passo lá, se você puder pegar lá, aí fica lá disponível para você consultar. E aí, que legal saber que aí tá tendo esse programa de parques lineares. Os parques lineares são, né, propostas muito legais, né, porque a gente tem nesse sentido de, né, reservar uma área para ser protegida com a finalidade de proteger o rio, né? A gente só tem que olhar para a qualidade
dos parques lineares, né? Porque muitas vezes a gente faz parque linear, só que não pensa muito que a proposta dele é beneficiar o rio, né? E não só a cidade, do ponto de vista de lazer, etc. E ficam os parques lineares meio pobres, né? Então, mas legal que vocês estão indo nesse sentido. Obrigada, Juliana. Assim que você me passar, eu coloco sim na descrição do vídeo, né? Muito boa ideia. O Milton Koga também tem uma pergunta. Nicolas, você já perguntou, mas levantou a mão de novo, ou você está com a mão levantada da pergunta anterior? É que o Nicolas Eu continua. acho que está enganado a mãozinha aqui, desculpa. Ok, obrigada. Então, com a pergunta do Milton, a gente encerra, e lembrando, então, que esse vídeo ficará disponível no meu canal no YouTube, vou colocar aqui de novo, porque algumas pessoas entraram depois, né? E eu vou passar, então, a palavra para o Milton, para fazer seus comentários, seu questionamento. Olá, Juliana. Eu vou fazer um comentário, talvez um tanto provocativo, mas que eu acho que é muito pertinente. Estudando um pouco a história da urbanização de São Paulo, a gente vê que o problema do abastecimento da água em São Paulo já é do século XIX. Os governos de São Paulo, em torno de 1870, já sabiam que as águas do Rio Tietê, do Tamanduateí, nessa época, já estavam muito contaminadas para servirem ao abastecimento de São Paulo. E se permitiu a criação de uma empresa privada que foi buscar águas na Serra da Cantareira, a uma distância de 20, 30 quilômetros. Bem, dando um salto na história, a gente chega na Sabesp, que não modificou de modo nenhum essa prática de buscar águas em outras bacias hidrográficas cada vez mais distantes, a ponto de agora estar promovendo a transposição das águas do rio Itapanhaú, que banha a cidade de Bertioga. Então, o que eu coloco é o seguinte: será que a Sabesp não é parte do problema? Oi, Milton. Legal sua pergunta, né? É muito, enfim, até se me coloca na parede, né? Tem que falar a mão da Sabesp. Mas, enfim, é bem complicado. Eu gosto muito de uma reflexão, né, que a gente faz quando pensa em áreas urbanas, né? Que é a gente morre afogado e com sede, né? É muito bizarro isso, né? Porque nas áreas urbanas a gente tem um problema muito né, sério relacionado à escassez hídrica, porque sempre muita concentração populacional e tal. E aí a gente tem muitos rios urbanos degradados e não consegue fazer utilização, e a gente tem cheias, né? O rio transbordando, as pessoas perdendo casa. E aí, né? Eu vi uma vez, não lembro, uma palestra que eu assisti, que a gente, né? Se chegasse um alienígena aqui, a gente ia ter muito trabalho para explicar para ele por que na mesma cidade que as pessoas morrem afogadas, elas também têm racionamento, têm crise hídrica. É maluco isso, né? Então, assim, a gente degrada tanto os nossos cursos d'água próximos que a gente tem que ficar indo buscar água em mananciais super distantes, né? Porque a gente tem uma demanda de água que é crescente, então a gente precisa trazer água para essa população, então a gente vai buscar água longe, porque as águas longe é que estão com boa qualidade ainda. Sendo que a gente poderia cuidar das águas próximas para não ter que ficar transpondo tantas bacias hidrográficas, né? Então, assim, é a escolha, né? O que é mais fácil fazer, né? Ficar implementando um monte de tubulação emergencial e transpondo bacia, ou construir rede, cuidar da Belize da Guarapiranga, né? Já tem vários estudos que provam áreas que são protegidas, são mais produtoras de água, então a gente poderia não deixar desmatar a Cantareira para ter mais produção de água no sistema Cantareira. Então, assim, são escolhas, né? Escolhas de onde a gente está investindo. Infelizmente, nossa gestão pública tem escolhido mais investir em fazer transposição de bacia. Então, né, a gente em algum momento vai ter que entender que não é. Às vezes a gente vai ter que transpor bacia, veja bem.
Nem sempre a gente consegue resolver só com os recursos que estão disponíveis na nossa bacia, por conta do excesso populacional mesmo. São Paulo não tem muita gente. Então, talvez a gente ainda tenha que transpor mesmo, não tem o que fazer. Mas será que a gente precisa transpor tanto, de tão longe, gastando bombeamento, gastando energia, né? Então, são escolhas de investimento, né? A gente tem que investir em tudo, tem que cuidar dos nossos mananciais próximos, reflorestar, deixar eles com uma boa condição para que eles sejam produtores de água, né? Agora, enquanto a gente ficar, né, nessa, a gente vai continuar assim, né? Morrendo afogado e de sede, o que não faz o menor sentido, né? Tentei responder sua pergunta sem ser muito política, tá, Milton? Obrigado. Juliana, é isso mesmo, né? Muito bem. Pessoal, mais algum comentário, mais alguma consideração? Então, eu gostaria que todos ligassem a câmera, todos aqueles que puderem, né, ligar a câmera, porque nós, tradicionalmente, tiramos uma foto ao final das participações, né, para as redes sociais. Então, todos aqueles que quiserem e puderem ligar as câmeras, eu vou registrar agora esse momento, esperando o pessoal ligar. Muito bem. Todos, então, olhando para suas câmeras e sorrindo. Todo mundo falando água. Só um pouquinho que mais um ligou. Vamos tirar mais uma. Olha lá, água. Muito bem. Novamente, professora Juliana, muito obrigada pela sua participação, foi excelente. Eu vou disponibilizar no meu canal no YouTube, vou mandar o link, o vídeo para você também, para que você possa distribuir os seus contatos, ok? Legal. E tenham todos... Aí quando você for colocar, você pode colocar lá meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas. Tá, então eu vou colocar no perfil como público, né? Para que qualquer pessoa tenha acesso, ok. Perfeito. Muito obrigada, Juliana. Obrigada, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso. Obrigada mais uma vez pelo convite, viu, Cristiane? Imagina, eu vou interromper a gravação. Deixa eu só interromper a gravação agora.